Vamos assim fazer a festa de leitura. Primeiramente, procurar esquecer todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, seja elas materiais, seja elas espirituais, dos nossos lares, dos nossos trabalhos materiais. E vamos assim, primeiramente, pedir a proteção espiritual necessária a cada um de nós e a todos que estão nesta casa, nessa noite, nós encarnados, também todos os desencarnados, né, que também como nós aqui estão, e que possamos, durante a palestra, receber o alívio, receber o reconforto, a paz que estamos necessitando no dia de hoje, e também elevar os nossos pensamentos até os nossos lares, até os nossos familiares, as pessoas que saibamos que se encontram também necessitadas de ajuda, nossos amigos, parentes, e que assim eles também receberão, através dos nossos pensamentos, onde estiverem. Durante os passes, também possamos receber com toda a fé, com todo o desejo de ajuda, porque, se for ao contrário, seremos refratários ao passe e também aos outros nossos atendimentos que assim serão feitos na noite de hoje. Para o início, vamos assim fazer a oração do Pai Nosso com toda a fé. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que seja. E hoje, a presença ilustre do nosso irmão Marcos. Gratidão. Mais uma vez, boa noite, né? Não sei se está pegando uma gafa aí. Mais uma vez, uma bela noite. A minha voz está um pouco alterada, não sei se está pegando. O som está pegando? Acho que pega aí, né? Daqui dá aparência que não pega. E vamos agradecer aí os convites, né? Porque essa semana a gente ouviu, né? No grau que está o planeta, nós cristãos estamos logo após o jardim da infância, como que chama? Qual que é o... Nossa, estava na minha cabeça agora. Hã? Não, é que é outro nome, é fundamental. Nós ainda estamos no fundamental, aí, no que tange. Isso é informações de espíritos, né? Existe uma quarta-feira lá que o nosso médium recebe a aula, nós recebemos a aula através de um espírito. É uma bênção maravilhosa. E eles são taxativos, porque ele está lá entre nós, né? Então, às vezes não dão aquele contorno, já são no popular, no direto, né? E umas coisas que eles têm nos falado, né, nesse momento, a gente tem percebido, esse foi um outro, que diz esse momento que nós estamos vivenciando, essa abençoada oportunidade reencarnatória para aproveitá-la ao máximo. Para aproveitar ao máximo. Aí dá aquela impressão, fala, poxa, mas espera aí, o que ele quer dizer? O que o Evangelho nos ensina? O que os Espíritos querem dizer para aproveitar ao máximo? É entrando no campo da nossa transformação pelos padrões do Evangelho. Porque quando nós entramos pelos padrões do Evangelho, sem sermos criaturas santificadas, nós estamos demonstrando para aquele que tudo sabe, tudo vê, tudo provê, essa busca. Capiche? Essa busca. Então,
ele fala, aproveite essa reencarnação enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo, um dos espíritos, que não foi esse, claro. Então eu trouxe o tema aí, que é o capítulo 10 do Evangelho. Bem a calhar, eu adoro esse capítulo aí. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amigos, nós vamos aprendendo a cada dia que parece que é um passo enorme, né? Para eu entrar no campo da minha evolução, dos padrões do Evangelho. É claro que tem um Chico Xavier que ficava até as 4 horas da manhã atendendo, nós, né, não temos ainda. Quem convivia com ele falava, né? Eu era jovem, eu não conseguia conviver porque ele ficava até as 2h30, 3 horas, às vezes 4 horas. Quando era 6 já estava de pé, né? Já pronto. Mas nós temos condições de realizar, de mostrar uma vibração. E essa vibração é uma frequência agradável, sem sermos criaturas santificadas, né? Então, nós pegamos aqui, inclusive vou contar a história do Chico aí, né? Nós pegamos aqui a palavra aqui. Bem-aventurados misericordiosos. E a palavra misericórdia, do latim misericórdia, compaixão suscitada pela miséria alheia. Eu tenho compaixão e não o dó. Capiche? Se der tempo, eu vou contar a história de uma colega nossa, antiga do centro, sobre o dó, que ela se reconheceu depois, né? Ai, eu tenho dó daquela pessoa. Nós ainda temos essa mania de falar, como que eu posso ter dó se Deus permite e aquilo está gravado nas Escrituras para os acontecimentos da pessoa, de cada irmão? É doutrina consoladora que nos informa tudo isso. Então, a misericórdia é compaixão. Misericórdia. Quando eu tenho misericórdia, eu me equivalo a todos. Eu olho com um olhar de igualdade. Posso ter lido 100 livros, 150, e o meu colega que não leu nenhum, às vezes está até mais na frente, porque ele está com Jesus no seu coração. E às vezes ainda eu não estou. Né? Claro que é bom ler, né? Mas, então entramos nesse campo, meus amigos, de soltar essa vibração, misericórdia, eu me igualo, né? Eu me igualo na humildade. É um processo, padrões do Evangelho. Que bênção. Emmanuel fala, né? Realize a sua transformação pelos padrões do Evangelho. Então, antes de eu contar a historinha, vamos lá aqui rapidinho o que nos diz aqui, né? Bem-aventurados os misericordiosos, está lá em Mateus 5, 7, é um ensinamento fundamental que enfatiza a importância da compaixão, que é o que nós lemos, né? E do perdão. A prática da misericórdia é vista como um caminho para a evolução espiritual e a aproximação de Deus. Que é o que nós falamos agora, não há necessidade de dar um salto alto para eu galgar uma melhora minha, uma transformação. O nosso doutor lá do espaço, ele diz assim, né? Olha que beleza que ele fala, isso é bom para nós. Como nós somos milenares, ele nos diz essa frase, nós não mudamos, nós melhoramos. É vero ou não é? Nós não mudamos, porque nós temos uma... O que nós falamos agora? Estamos no fundamental ainda, né? Então nós melhoramos. Olha que beleza! Um ser de uma evolução nos dizer isso. Imagine a compreensão que Jesus, e acima dele Deus, tem de cada um de nós. Imagina a vontade que eles têm de nos ver com vontade de nossa melhora. Não é?
Não é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Eu morri assim, não vou mudar, né? Mais ou menos, Gabriela, não é? Síndrome de Gabriela. Nós podemos nos transformar, nos melhorar. Tenhamos misericórdia. Olha essa história do Chico aqui, que maravilhosa, que eu vou já contar no começo, né? A bênção que é essa história aqui do Chico, que quantas obras, quantas coisas fez aí, aquelas criaturas que conviveram com ele. No sábado retrasado, nós tivemos uma palestra cantada, né, pelo Sérgio Santos e Marlene Santos, que conviveram diretamente com o Chico. Então conta aquelas histórias que a gente não tinha ouvido ainda. E você se encanta de ouvir. Ah, mas você está falando do Chico. Nós, como nós falamos agora, vamos, né? Podemos melhorar a nossa vibração nos padrões do Evangelho de Jesus, né? Eu vou ler porque eu tenho medo de falhar em alguma coisa aqui, porque o texto é bem ajeitado aqui, o ensinamento, essa passagem dele aqui, né? Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha um corpo totalmente deformado. Talvez alguém já tenha lido aqui, ou alguém já leu essa história, tá? Essa passagem do Chico. E que ele tinha o corpo totalmente deformado. E que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienado mental era completo. A mãe deste jovem era também muito doente. E o Chico a ajudava a banhá-lo. Olha só, com todos os afazeres dele, né? Ajudava essa mãe a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo em que morava. Claro que o Chico tinha bastante amigos, a gente sempre sabe, né? Nas fotografias, aquele pessoal que sempre se envolvia nas atividades dele, acompanhava ele, entregando cesta, aquelas coisas, tal, nas visitas, né? Vamos lá. Então ele ajudava a fazer a limpeza no pequeno cômodo em que essa família morava. A mãe e esse rapaz totalmente deformado. O quadro era tão estarrecedor que, numa de suas visitas, em que um grupo de pessoas o acompanhava, que acompanhava o Chico, um médico perguntou ao Chico: nem mesmo nesse caso a eutanásia seria perdoável? Ou seja, nesse caso, aquela criatura deformada, não seria conveniente fazer a eutanásia? O médico perguntou para o Chico, né? E o Chico responde: não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. E, amigos, ouçam isso. Ainda vamos lembrar do Dó, chamado Dó, né? Na sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne e, assim que ele deixou o corpo, essas vítimas, né? Tá? Que já estavam lá do outro lado. Assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Isso a gente vê em livros, né? Como é péssimo ser ruim aqui na Terra. Hã? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Aí ele continuou, Chico, né? Vamos relembrar aqui. Eles o agarraram e torturaram de todas as maneiras durante muitos anos, lá, depois que ele desencarnou. Esse corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele, para o rapazinho lá. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos seus inimigos.
Olha a bondade infinita de Deus, nós vamos entender já. Né? Deixa eu achar onde eu estava aqui. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, olha que beleza, muitos dos seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia, né, respondendo para o médico lá, seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. Um pontinho aí. Cada um de nós agora tem uma interrogação na mente, né? Pô, mas se ele fez mal, Deus está protegendo? Olha a pergunta que o médico faz. E como ele resgatará os seus crimes? Perguntou o médico. Que pergunta inteligente, né? Se nós aprendemos que a pessoa torturou, né? Deus está dando essa abertura para ele, né? Para ele vir deformado, para o bem dele, para ninguém achar. Como ele resgatará os seus crimes? O irmão X, que era um dos espíritos que sempre estava com o Chico lá, também psicografando, né, os livros, costumava dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Capiche? Olha a bondade de Deus. Nesse intermédio, muitos daqueles que foram penitenciados por ele, né? Uns perdoaram, outros não teriam condições de achá-lo daquela forma. Então Deus usa o tempo e não a violência. Ou seja, imagine se ele tivesse aqueles que o perdoaram com o tempo, talvez não teria ainda, né? Não sei se dá para entender, né? Então aqui vem a explicaçãozinha que eu faço questão, né, que está no teor aqui. Diante da dor e do sofrimento, ouvimos pessoas dizendo: eu não acho justo tanto sofrimento. Ao dó, né? Vamos ter misericórdia. Quem afirma isso está achando indiretamente que Deus é injusto. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28, diz o seguinte: quem nos dá o direito de prejudicar os planos de Deus? Se aquela pessoa sofre, é porque está ressarcindo no corpo os débitos e liberta-se dos erros do passado. Uma bela história para que cada um de nós possamos refletir, não é, meus amigos? Porque aí essa doutrina que é consoladora, esclarecedora, nos deixa claro que nós tenhamos sim misericórdia. A chamada empatia, né? Eu estar no lugar da pessoa para eu ter a misericórdia, mas não calçar o sapato daquela pessoa. Porque senão eu é que vou ganhar uma coisa que não estava planejado para mim. Compreendemos? Então a beleza de ser misericordioso é isso. É eu ajudá-lo, mas não trazer para mim. Não é? A história da colega nossa, antiga, já de mediunidade, a hora que fala de receber, já tem tanto tempo que tem aí, 45 anos de mediunidade, já tem uma boa idade avançada. Aproximadamente uns 8 anos, ela teve uma filha, né? Que entrou uma filha que tinha filhos, ela tinha netos. Essa filha entrou num estágio depressivo tão grande, tão grande, tão grande, que essa médium começou a pedir para Deus para vir para ela, para tirar a filha daquilo. Ela contando para nós isso. Falou, mas depois eu comecei... Olha, me arrepio. Depois eu comecei a analisar, falei, que audácia que eu tenho de querer tirar o que uma pessoa está passando, pegar para mim, sendo Deus um pai que nunca dará pedra, né? Quando se pede um peixe, né? E nem uma serpente quando se pede um pão. E ela entrou naquele campo
de orar para Deus pedindo perdão por aquilo que ela queria. Passar para ela aquela situação depressiva da filha, sendo que se Deus está deixando aquela filha passar por isso, quem somos nós? Misericórdia, sim. Auxiliar, sim. Pedir a dor para si. Cadê o nosso preparo para vir aquilo? Será que temos esse preparo para vir, não é? Então, é bom nós passarmos isso para que nós aprendamos, não é, amigos? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ah, mas então eu vou ser misericordioso porque eu vou alcançar misericórdia. Então é uma barganha? Não. É lei divina escrita. Não está lá? Se você perdoar, né, será perdoado. É mecanismos da justiça divina estabelecido na lei cósmica, imutável. Né? Então, se eu projeto uma alegria, né, ela contagia. Se eu projeto uma alegria, ela contagia. Por isso que outra coisa que o Espiritismo fala, né? Sejamos alegres. O doutor, eu acho que eu já contei aqui nessa sala, o doutor espanhol é um espírito que a Mônica Medeiros recebe, não sei se alguém já ouviu a Mônica Medeiros aos sábados. Ele conviveu com Jesus durante a vinda de Jesus. E ele não era muito de acreditar. Só que ele percebia que ele tinha poderes de cura. Doutor, hein? Ele é, né? E ele conta, tem uma história que ele contou, que eu até anotei, eu não tenho coragem de contar porque eu vou chorar. Sabe? O emocional, eu até gravei ela, tudo, ele conta uma história de Jesus que não está nas escrituras. Mas o que ele disse sobre Jesus? Ele falou que Jesus era hiper sorridente. Olha que gostoso ouvir isso. Porque a gente vê, às vezes, nas fotos, né? Que, na verdade, é um esboço criado pelo ser humano, que a gente adotou. Sem problema, né? Mas é um esboço de um ser que não está sorrindo, né? Ele era super sorridente, Jesus. Mas se nós nos projetarmos num pensamento de moral mais elevada, o que nos vem? Que ele era triste ou ele era sorridente? Com certeza sorridente, né, amigos? Então, ser sorridente é uma bênção, é uma alegria. Você, né? Não tem uma frase lá que o amor é contagiante, né? O sorriso é contagiante. Você, a não ser que seja um sorriso disfarçado, né? Mas a gente começa a sorrir você vai aprendendo, você vai se liberando, libera aquela aura, demonstra aquela aura mais bela, né? Sem se tornar santo, não é, amigos? Então, essa que alcançarão misericórdia é uma situação do Sermão da Montanha de Jesus, né? Pelo Mateus 5:7. E aqui diz, né, é o princípio central do Espiritismo. No contexto espírita, a misericórdia é entendida como um atributo divino. E é verdade, claro, que se manifesta através da compaixão, que nós falamos agora, né? Do perdão, do auxílio ao próximo. E aqueles que praticam a misericórdia serão recompensados, né? Com a própria misericórdia divina. Então, é a lei de causa e efeito. Então, tenhamos misericórdia. Não é? Nós nunca teremos, a gente sempre diz isso, uma dificuldade para realizar uma caridade que não esteja ao nosso alcance. Está tão escrito nas estrelas, na sabedoria infinita divina, que ele não vai te dar uma situação em que você não tenha capacidade. Nós falamos no começo, né? Jesus vê tudo de nós. Deus vê tudo. Nós somos uma centelha.
E não tem aquela informação dita por ele mesmo, que Deus habita em nós. Não é? Deus habita em nós. Então sabe tudo. Aquela lua que vem certinho naqueles calendários daqui a 500 anos, bate certinho, né? Os planetas que não trombam um com o outro, nessa beleza. Imagina se ele não sabe de cada um de nós. Não é verdade? Então, a misericórdia não é algo a ser exercido apenas em momentos específicos, mas sim uma postura constante diante da vida, buscando sempre a compreensão e o auxílio ao próximo. Foi através da Mônica também, um dos espíritos, que agora não vou me lembrar qual foi, ela recebe vários, né? Eu não sei, acho que foi um caboclo Tupã, mora numa lua de Saturno, e ele vem como caboclo, a hora que ela chega, né? Mora numa lua de Saturno, está aqui no planeta Terra, já, claro que ele foi daqui, já obteve o direito, e está aqui ajudando no desenvolvimento do planeta. Então, acho que foi ele que falou isso. O momento atual nosso, para nós, 3 itens, que é facinho para guardar. E não dá para não dizer. Autoconhecimento. É eu me buscar. É eu me mergulhar. Nós não falamos agora? Deus está em nós. Habita em nós. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, conhecimento. É a busca. Hoje está tão fácil. A gente abre a internet, tem tanta informação boa. Tem as ruins, né? Que cabe a nós filtrarmos, claro. Mas tem aquelas que você percebe que aquela pessoa pesquisou. Eu não sei se alguém tem visto aí, um de olhinho puxado, um tipo japonesinho. Um jovem, mas ele traz tanta mensagem maravilhosa. E ele disse, recentemente, até conversando com uma colega, ela falou, não, eu também ouvi isso. Ele falou, tudo o que te acontece para o seu melhor. Parece um paradoxo, não parece? Tudo que me acontece. Mas, o que o Espiritismo Consolador nos ensina? Quando estávamos lá, né? Pelo menos de 95% ou mais, pediu aquela situação para passar. Não é? Então vamos voltar lá. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Facinho, 3 itens. Cada um de nós temos condições de realizar isso diariamente. Errou, claro que nós vamos errar. Estamos ainda no ensino fundamental, né, como nós falamos. Claro que vamos errar. Mas Deus conhece cada um de nós. Se nós, principalmente se reconhecermos, né? É aquela mudança, como o doutor disse. Nós não mudamos, nós melhoramos. É aquela melhora gradativa que tem que estar estabelecida em cada um de nós, né? Eu acho que já passei até do horário aí. Claro que tem mais coisa. Tem mais coisa. Não passou? Não. Qual que é o horário certinho? Mais uns 10 minutos. Uns 5 minutos? Então, nesse capítulo 10, né? Eu não vou deixar também de falar. Claro que eu pulei vários itens lá dentro, né? Desse item aqui. Essa bênção desse ensinamento, eu me lembro que nós tínhamos um líder espírita que falava, esse ensinamento de Jesus me marcou. É aquela da mulher adúltera. Tá aqui nesse capítulo 10. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Meus amigos, a gente tem que pôr uma cortina nisso, né? Porque a hora que a gente... Quantos oradores, explanadores ou palestrantes tiveram aqui falar isso? Que nós apontamos um dedo? Quanto volta para nós, né, Magata? Quanto que volta para nós?
Né, dona Lourdes? 4. Olha a perfeição divina que até isso mostra para que nós nos endireitemos, né? Então, vamos relembrar. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. E a gente lembra das leis dele, né? Ora, eles falando para Jesus, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é sobre isso a tua opinião? Quiseram pôr ele na parede, né? Diziam isto para o tentarem e terem do que o acusar. Lembra do episódio? Muitos de nós vamos lembrar, né? Jesus, porém, abaixando-se, né? Aquela passagem, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Antes de eu ler esse finalzinho, que só tem mais 3 linhas, olha o que ele diz aqui, ó. Um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Meus amigos, imaginem-se lá naquele momento. Que vergonha, não é? Que vergonha eu apedrejando uma criatura que errou, sim. Mas e eu? E ele vem com essa frase, né? Maravilhosa. Quem estiver sem erros, sem pecado, né? Que atire a primeira porta. A gente guarda isso ou não guarda? Quem sou eu para fazer algo? Principalmente porque muitas coisas são bem menores do que isso. Olha o que aquela pessoa fez, meu Deus. É um estágio daquela pessoa, tenhamos a compreensão. A misericórdia agora que está falando, né? Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, né, no final aqui. Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe ele, Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a errar. Esse vai-te e não tornes a errar nos dá aquela expressão de liberdade. Não vamos chacoalhar ninguém, não vamos prender ninguém. Vai-te, reanalise a vida, né? Procure não errar mais. Isso é para nós. Que o nosso Mestre Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade e misericórdia, traga-nos as bênçãos. E os espíritos trabalhadores dessa casa, os patronos, os guias, os guardiões, que sejam abençoados por ele, Jesus, pelos seus trabalhos maravilhosos. E nós aqui, no plano terra, que possamos voltar para nossos lares, melhores do que aqui chegamos, colocando Cristo em nosso coração, para que possamos mostrar para cada um daqueles que cruzam o nosso caminho. Em nome dele, Jesus, sempre. Que assim seja. Obrigado pela paciência de vocês.